Muito bom dia, meus irmãos. Eu quero nessa manhã de domingo saudar a toda a Igreja Presbiteriana Filadélfia com a graça e com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós estamos alegres em retomar as nossas aulas, onde nós estamos falando sobre batalha espiritual. Eu quero abrir aqui um parênteses, como pastor e como irmão em Cristo. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos pelas orações. Eu quero agradecer o carinho, o conforto que nós recebemos de todos vocês, meus irmãos. Muito obrigado. E você que assiste também esse vídeo, você que orou por nós, você que pediu que Deus nos confortasse o coração, saiba que Deus ouviu a tua oração. E nós, quando eu digo nós, eu, minha família, nós sentimos o conforto de Deus e até o presente momento Deus tem nos confortado e certamente continuará a nos confortar na ausência do nosso pai e a minha mãe na ausência do seu digníssimo, que completariam 50 anos de casados. Mas louvamos a Deus, porque Deus é aquele que conhece todas as coisas e é aquele que continuará cuidando de nós. Queridos, eu quero então, sem mais delongas, nós vamos orar. Nós vamos ler depois o texto sagrado e aprendermos um pouco mais sobre batalha espiritual. Amém? Então vamos orar nessa manhã, agradecendo a Deus por esse momento e por essa oportunidade que temos de estudarmos juntos a palavra de Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, nessa manhã nós agradecemos ao Senhor, Pai, por essa oportunidade que temos de poder expressar a nossa alegria, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor, Pai. Obrigado por mais uma manhã, por mais um momento onde podemos estudar a Tua Palavra. Sabemos, ó Pai, que não é como nós gostaríamos que fosse, Pai, mas é como o Senhor quer. Então nós nos submetemos à Sua vontade, à Tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, ó Pai. O Senhor, Pai, venha nos abençoar e que o Senhor possa derramar graça sobre a minha vida aqui neste momento, gravando essa aula, como também na vida de cada um dos irmãos que ouvirão essa aula, de todos os membros da Igreja Presbiteriana Filadélfia, como também daqueles nossos amigos e irmãos que nos acompanham, que nos assistam, que possam ser edificados, que eles possam ser fortalecidos no Senhor, mediante o estudo e o ensinamento da Tua Palavra, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por isso e fazemos isso no poder que há no nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém, amém e amém. Meus irmãos, nós vamos continuar estudando sobre o movimento de batalha espiritual. Nós estávamos falando sobre examinando o movimento e eu quero nessa manhã continuar nessa temática, porque necessário se faz entendermos e compreendermos e até mesmo confrontarmos algumas doutrinas desse movimento de batalha espiritual à luz daquilo que nós entendemos ser a palavra de Deus para nós. Então nós vamos continuar examinando o movimento de batalha espiritual, agora analisando outras perspectivas doutrinárias desse movimento. E para tanto eu convido você a ler comigo o texto da palavra de Deus que se encontra na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 16. Vamos fazer a leitura do texto, onde o apóstolo Paulo aqui, ele faz a lista das obras da carne, como também o fruto do Espírito. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos de número 16 ao 26, e diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro
como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Esse é o texto que vamos analisar e que vamos analisar confrontando algumas das doutrinas do movimento de batalha espiritual. Veja bem, queridos irmãos, há um hino do nosso Inário Novo Cântico que eu gosto muito, e às vezes a gente deixa para cantarmos somente no período da Reforma Protestante, né? É o hino 155, Castelo Forte. Esse hino, ele foi composto por Martinho Lutero, quando ele ali, lendo o Salmo 146, né? Ele fez esse hino, trazendo para nós uma mensagem poderosa do Deus que é o nosso castelo forte. Deus é aquele que é o nosso rochedo. É interessante observarmos quando o texto sagrado ele vai trabalhar exatamente isso, e ele mostra que Deus ele sempre esteve com o seu povo. E aí, nós analisando esse texto, nós percebemos que o movimento de batalha espiritual, quando eles olham para a história, eles olham para trás, para a história da igreja, e eles, ao analisarem a história da igreja, eles não conseguem perceber a ação do Espírito Santo de Deus de guiar a igreja, de ter sido o que guiou, o que conduziu a igreja em todo o período. Então eles olham para o movimento batalha espiritual, o movimento deles, e eles acreditam piamente que o movimento de batalha espiritual é um movimento onde recebeu uma nova revelação de Deus, e aí, portanto, eles acham que são novidade. E tudo que aconteceu foi algo assim. Se deu certo, foi porque o Espírito Santo revelou metade, não revelou por completo a obra ou a ação de Deus na vida da igreja. E nós precisamos entender isso mais profundamente. Por exemplo, quando eles falam isso, e aí é o nosso primeiro ponto, a história da igreja, o movimento de batalha espiritual deixa sem resposta o avanço do evangelho no mundo no decorrer da história. Eles não conseguem responder se eles são uma nova revelação de Deus, se são eles a revelação máxima de Deus para a igreja. O que aconteceu na história, mais de 200 anos da história da igreja? Quem conduziu a igreja? Quem direcionou a igreja? Quem fortaleceu a igreja? Quem foi que conduziu a igreja? Se não foi o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus só revelou para eles o movimento exato da igreja, então quem conduziu a igreja nesse tempo? Será que o Espírito Santo deixou uma lacuna, cometeu uma falha em não conduzir a igreja até o movimento de batalha espiritual? E aí sim, portanto, no surgimento deles, começa então a guiar a igreja? Então aqui é uma questão muito séria, porque quando eles fazem isso, quando afirmam que eles são a última revelação de Deus, eles estão confrontando essa doutrina, confronta diretamente a doutrina da suficiência das Escrituras Sagradas. Porque a Escritura Sagrada, nós como reformadores, como igreja presbiteriana, oriunda da Reforma Protestante, nós defendemos que a Escritura Sagrada ela é suficiente. A suficiência das Escrituras Sagradas. Nós não precisamos de nova revelação.
Depois que o cânon sagrado foi fechado, depois que os 66 livros foram fechados, não há nova revelação. Não existe outro evangelho. Não existe outra mensagem ou outra revelação para conduzir a igreja. O que vem, o que surge depois, quando falam que é de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina lá em Gálatas, se mesmo que ele pregasse outro evangelho, além do que já foi ensinado à igreja, que sejam anátema, malditos sejam. Quem ensinam, ou quem falam, ou quem faz essas coisas, dizendo que tem novas revelações. Por isso que nós temos que analisar a história. E ao analisarmos a história, não é nos centralizarmos em personagem, dizendo, não, se Lutero, ou se Calvino, ou se Zwinglio. Não, querido, não é a questão, não é ele. O Espírito Santo conduziu esses homens sim. O Espírito Santo usou Calvino, usou Lutero, usou Zwinglio, como muitos outros na história. Mas a igreja foi guiada pelo Espírito Santo, o agente máximo, ou agente a qual nós devemos adorar, é o Deus Espírito Santo que conduziu a igreja em todos esses anos e continua conduzindo. Continua direcionando, continua levando a igreja para aquilo a qual Deus propôs, para que ela seja uma igreja amada, uma igreja santa, uma igreja que proclama, uma igreja que anuncia o reino, uma igreja que vive o evangelho na plenitude como deve ser vivido. É isso que nós temos que entender. Então o movimento de batalha espiritual, eles desprezam a suficiência das escrituras sagradas. E eles olham para a história e eles não têm resposta para dar. Quem conduziu a igreja em todos esses anos? Se eles se acham ou se eles alegam que são uma nova revelação de Deus, uma nova ou uma última revelação de Deus para a igreja. E quando a gente olha a história, me chama a atenção nesse hino de Martim Lutero, que quando ele compôs, ele, se não me falha a memória, uma das estrofes, ele diz bem assim, porque em momento algum na história você vai ver Calvino mandando amarrar demônio. Em momento algum na história você vai ver Lutero também fazendo isso. E aí no hino Castelo Forte, ele diz bem assim, se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem nos ver nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, com uma só palavra. Olha que coisa maravilhosa. Você vê que em momento algum na história esses homens usaram essas expressões, esses jargões desse movimento para a ação de Deus na igreja. Eles não ficavam falando, está amarrado, está expulso. Lutero, quando foi lá fixar as 95 teses, ele não chegou lá, está amarrado, eu declaro, eu determino. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Quando a gente olha para a reforma protestante, para a história, o movimento religioso da reforma protestante combateu a idolatria daquela época e a única arma que eles usaram foi a pregação do evangelho, foi a proclamação da palavra de Deus, a escritura somente. Eles não usavam expressões de amarração, eles não usavam da amarrado demônio, está decretada a derrota do demônio, não. Eles pregavam Cristo, eles anunciavam Cristo, eles anunciavam somente Cristo, solos Cristo, só a Escritura, somente as Escrituras, só lhe deu glória, glória somente para Deus, só a fide, somente a fé. Eram essas verdades as quais eles estavam firmados, pilares da fé reformada, as 5 solas. Então não há expressões como esse movimento de batalha espiritual querem dizer que há, ou que são a última revelação de Deus e de fato não são. Então essa é a primeira doutrina que nós confrontamos com eles. A história da igreja, a doutrina da suficiência de Cristo. Cristo e as Escrituras é suficiente, porque quem conduziu a igreja foi o Espírito Santo de Deus. Não
foram novas revelações. O Espírito Santo de Deus, ele é o agente que conduziu a igreja à verdade. Nada além disso. Qualquer outra revelação que se demonstra ou que se apresenta vinda de homens dizendo trazer verdades além do que a palavra de Deus já diz, seja anátema, seja maldito. Outra doutrina que nós queremos confrontar, examinando esse movimento, segundo eles, nós já falamos um pouco dessa doutrina em lições anteriores, agora eu vou dar uma aprofundada em algumas questões. É a doutrina onde eles ensinam que o diabo é a fonte de todo mal. O diabo é a fonte de todo mal. Aí eu pergunto, será? Será que o diabo é a fonte de todo mal? O ensino de que todos os males que afligem o mundo e a igreja vêm do diabo e dos demônios, e que, portanto, a solução é sempre confrontar e expelir essas entidades malignas. Esse é o pressuposto mais básico do movimento de batalha espiritual. Eles afirmam que os males ou as situações que acontecem no mundo são diretamente ações do diabo. E aí, para vencer esse mal, basta confrontar, basta amarrar, basta decretar, que aí você terá vitória. Isso é verdade? Será? Queridos irmãos, vamos ver, olhando para a palavra de Deus, como que Jesus Cristo, ele interpretava isso, porque o mal no mundo, nós temos que entender aqui, existe duas formas de entendermos o mal no mundo, o mal moral e o mal circunstancial. O que vem a ser isso, pastor? O mal moral é aquele mal que vem do pecado, do ódio, do assassinato, da inveja, da violência, da mentira, do adultério, esse é o mal moral. É a pessoa que está com o pecado em si, agindo maleficamente, maldosamente. E aí ela age com ódio, ela assassina, ela tem inveja, ela age com violência, ela age com mentiras. Mas existe o mal circunstancial. O mal circunstancial são os enchentes, terremotos, enfermidades, seca, aquecimento global, tudo isso são mal circunstancial. E como que Jesus lidava com isso? Quando nós olhamos as narrativas dos evangelhos, quando Jesus enfrentava o mal moral e quando ele enfrentava o mal circunstancial, o que ele fazia? Nos evangelhos, quando Jesus enfrentava os males que ele encontrava à sua frente, ele adotava duas práticas diferentes. Dependendo se o mal fosse o mal moral ou se o mal fosse o mal circunstancial. E veja bem, quando ele encontrava pessoas que estavam aflitas por doenças ou sofrendo como resultado de possessão demoníaca, o que ele fazia? Ele expulsava na hora. Quando de fato era possessão demoníaca, quando era uma ação maligna, usando a circunstância, ele expulsava os demônios. Então, esse era o método dele, era expulsar. Ele mandava embora aqueles espíritos malignos, mas nunca se vê Jesus usando técnicas do movimento de batalha espiritual. Agora, quando ele encontrava pessoas aflitas pelo pecado, seu método era perdoá-las e orientá-las a não pecar mais. Exemplo, João capítulo 8, quando trazem para Jesus a mulher pega em adultério, em flagrante adultério, e aí eles chegam, o Senhor, na lei de Moisés, manda que ela fosse apedrejada, e tu que dizes? E você vê, e você lê, e percebe que Jesus, ele fala aquelas palavras para aqueles homens, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E sai, a Bíblia diz, narra, que saiu do maior ao menor, todos foram embora. E ficando a sós com a mulher, ele disse, mulher,
Onde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, foram embora. Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. E ele então disse para ela: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então percebe que Jesus, quando ele lida com o mal circunstancial, ele expulsa quando é o demônio. Mas quando é pecado, ele fala para não pecar mais. É o que ele disse também para aquele paralítico de Betesda. Quando você lê João capítulo 5, no versículo de número 14, Jesus, depois de curá-lo, Jesus o encontra. E lá no versículo 14 diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então Jesus lidava dessa forma. Quando era mal circunstancial, no sentido de ação demoníaca, ele simplesmente expulsava, sem técnicas desse movimento. Expulsava, mandava embora. Quando era o mal, devido a uma moralidade caída, pecado, aí então ele falava para a pessoa não pecar mais. O movimento de batalha espiritual confunde. Ele confunde essas coisas e eles tendem a causar uma confusão na mente das pessoas. Eles tendem a causar confusão e a privar o crente de experimentar a verdadeira libertação do domínio do pecado em sua vida. Eles olham para essas situações, quando a pessoa cai em adultério, quando a pessoa está mentindo, ou quando a pessoa age com violência. Não, foi o diabo que te possuiu, você agiu dominado pelo diabo. Não, a pessoa precisa ser tratada espiritualmente, e quando ela é tratada espiritualmente, ela é convertida pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito transforma ou converte aquele coração, é aquele coração que era iracundo, aquele coração que era violento, aquele coração que era invejoso, se torna diferente. Se torna diferente. Essas verdades nós precisamos levar a sério, porque o movimento de batalha espiritual confunde isso, e tem muitos crentes confundindo essas coisas. Por isso que essa postura desse movimento deixa pouco espaço para a própria culpa, para o arrependimento, para a confissão, para o abandono do pecado, porque tudo é culpa do demônio. Então eu não tenho que pedir perdão, então eu não tenho que me arrepender. Se eu levantei a mão para minha esposa, foi o demônio que levantou a minha mão. Se eu ofendi o meu irmão, foi o demônio que usou a minha língua. Se eu cometi algo que é questão moral, menti, se eu menti para alguém, por alguma coisa, foi o diabo que me usou. Não há espaço nesse movimento para arrependimento, para mudança, para transformação, para uma verdadeira libertação que só Cristo pode dar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus. Só que eles não ensinam essa verdade, por isso que as pessoas não são libertas, eles aprisionam as pessoas, tudo nunca é demônio, tudo é demônio, é demônio, é demônio, e as pessoas não são libertas, elas continuam com o mal moral em si, e aí elas ficam escravizadas, presas nessa doutrina mentirosa, nessa doutrina que ensina e aprisiona as pessoas no erro. No erro. E nós aprendemos, queridos irmãos, que a libertação, ela vem com santificação, com exercício diário de santificação, de mortificação da natureza pecaminosa, com base na crucificação de Cristo. Crucificar a nossa natureza na cruz de Cristo e pedir todos os dias: Deus, me perdoa, transforma meu coração, muda a minha vida, liberta de mim mesmo, faz de mim um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, faz de mim um crente melhor, um marido melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um servo do Senhor melhor, um genro melhor, um tio melhor. Nós temos que buscar isso a Deus e não colocar a culpa no diabo quando o mal moral está em nós. O problema é nós. Somos nós com os nossos pecados. Mas eu quero analisar um último movimento, última doutrina desse movimento de batalha espiritual. A última doutrina que eu quero confrontar é a doutrina quando eles falam sobre possessão de crentes. E eu pergunto para você nessa manhã:
E novamente eu digo para você, como eu já falei em outras aulas, anote as suas dúvidas, suas perguntas e depois você tem toda a liberdade de fazê-la a mim, e aí eu vou ter muito prazer de responder qualquer que forem as suas dúvidas. Mas veja bem, possessão de crentes. Um crente verdadeiro pode ser possuído por demônios? Veja bem, ouça bem a pergunta. Um crente verdadeiro pode ser possuído por demônios? É importante observar desde já que a questão que eu estou levantando aqui estamos tratando, não é se alguém que frequenta, não é se alguém que é membro de uma igreja cristã pode ficar possuído por demônio, não. Mas se um crente verdadeiro, porque nem todos que frequentam a igreja são crentes verdadeiros, e nem todos que são membros da igreja são crentes verdadeiros. Venhamos e convenhamos, vamos entender isso aqui. Agora veja bem, um crente verdadeiro, em quem habita o Espírito Santo de Deus, ele pode ser invadido por seres malignos que passam na verdade a governar toda a sua vida ou alguma parte dela. Por que eu digo isso? Porque o movimento de batalha espiritual, os adeptos do movimento, eles fazem uma distinção entre possessão demoníaca e demonização. Já ouviu essa expressão? Não? Então ouça a primeira vez. Eles fazem uma distinção, uma separação do que é ser possuído pelo demônio e do que é ser denomizado, ou seja, demonização. Você tem a ação do demônio em áreas, em partes da sua vida. Segundo eles, a possessão indica, quando fala possessão demoníaca, é que o diabo possui a totalidade, a pessoa em sua totalidade. O diabo está totalmente na pessoa. Está em tudo na vida da pessoa. A pessoa está totalmente dominada, vencida pelo diabo. Isso é possessão. E o que é demonização? Demonização é quando o diabo apenas possui áreas da sua vida. Do tipo, a pessoa é um pouquinho mentirosa. Aí ela conta aquela mentira. Não, o diabo me usou para contar aquela mentirinha, né? Aquela coisinha ali. É isso que eles falam. Que a pessoa, o crente, pode até ser crente verdadeiro. Eles falam bem assim. Segundo eles, a demonização é uma ação maligna na vida de um crente que é superior à tentação, em que um ou mais demônios vêm habitar nele, fazendo ficar confuso, incrédulo e especialmente escravizado a determinados hábitos pecaminosos, segundo eles. E segundo eles também, o crente cai vítima dessa opressão diabólica, essa demonização, por causa dos seus pecados ou por causa de pecado de outros contra ele. Alguém pecou contra ele, então ele tem uma área na vida que é fraca, que é suscetível a essas coisas. Alguém fraudou, roubou ele. Ah, tadinho, roubaram ele, mentiram para ele, abusaram dele. Olha aí, por isso que ele age assim. Aí o diabo aproveita isso e age só nessa área da vida dele. Isso é um perigo, queridos irmãos. Isso é um perigo, porque independente do nome que se dê, a questão é se crentes verdadeiros podem ser escravizados por demônios, mesmo que seja em apenas uma área da vida. Será que um crente verdadeiro, ele pode ser possuído por demônios? Será? Segundo a Escritura Sagrada, o que a Bíblia diz sobre isso? O crente está assentado com Cristo nos lugares celestiais acima de todos os principados e potestades. Efésios capítulo 1, a partir do verso 21. O crente está em Cristo. E Cristo nada tem a ver com o maligno, segundo João 14, versículo 30. Na verdade, o diabo não pode sequer tocar nos que são de Cristo,
Está lá em 1 João 5,18, porque o Espírito Santo habita neles e é maior que todos os espíritos malignos que existem. 1 João capítulo 4, versículo 4, esse eu faço questão de ler para a igreja. 1 João, primeira epístola de João, lá pertinho de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior que está em nós. Por isso que também João, na sua epístola, no capítulo 5, verso 18, ele diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O diabo não pode tocar em você, meu irmão. O diabo não pode tocar em você. Ouça bem isso e guarda essa verdade no coração. O diabo não pode tocar em você. Aí alguém vai falar bem assim, pastor, mas e Jó? E Jó? Eu fico vendo assim, dando essa aula aqui, já olhando, lembrando os rostinhos dos irmãos, aqueles que possivelmente poderiam fazer essa pergunta para mim. Pastor, e Jó? O diabo não tocou em Jó? Mas ele falou com quem? Pediu permissão para quem? Então quem está no controle de tudo e quem manda em tudo? É Deus. É Deus. É Deus. Então, queridos irmãos, só que o diabo não possuiu Jó. O diabo não demonizou áreas na vida de Jó. Não. Nada disso. Nada dessas coisas. Então nós temos que ter essa consciência. Porque não há comprovação bíblica de que crentes verdadeiros possam ficar possuídos ou demonizados. Não há nenhuma parte na Bíblia Sagrada, e nenhum texto sagrado, desde Gênesis a Apocalipse, não há nenhuma parte da Bíblia que mostre essa verdade, que mostra isso. Não há. O Novo Testamento menciona vários encontros de pessoas endemoniadas com Jesus, mas nunca menciona como essa possessão aconteceu. Se foi por causa de pecados pessoais, se foi por causa de pecados de outros, se foi por maldição hereditárias, ou qualquer dos outros motivos mencionados pelo movimento de batalha espiritual, porque eles inventam, eles criam doutrinas falsas para aprisionar as pessoas. É isso que eles fazem. Nós não devemos tentar satisfazer a nossa curiosidade, baseados apenas em especulações. Aquilo que eu não sei, eu prefiro me calar e ficar com o que a Bíblia diz. É impossível um crente verdadeiro ser possuído, mas é possível um descrente ser atacado, ser oprimido pelo diabo a ponto de ocorrer a possessão. Isso sim. À luz da Escritura, porém, não ocorre a possessão, ou não ocorre de forma alguma a demonização de verdadeiros crentes lavados no sangue do Cordeiro. Lamentavelmente eu digo isso, muitos crentes, muitos cristãos, muitos líderes evangélicos têm se esquecido do ensinamento do Catecismo Maior, expresso na pergunta de número 26. Eis a razão de estudarmos os nossos catecismos. Catecismo Maior, na pergunta 26, diz: como exerce Cristo a função de rei? Resposta: Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. É Ele que reina sobre nós. Não é o diabo. É Cristo que reina sobre nós. Ele que é Senhor da nossa vida. A pura doutrina ensina que Cristo não é somente profeta e sacerdote, mas também é nosso rei que nos protege e que derrota os nossos inimigos. Eu concluo dizendo o seguinte: os ensinamentos do movimento de batalha espiritual e de qualquer outro movimento precisam ser avaliados, analisados, perscrutados à luz da Escritura. Nunca da experiência pessoal ou de preferências pessoais. Porque quando isso acontece, percebe-se que não há fundamento bíblico para os seus principais ensinamentos. Pior ainda,
ouvintes desavisados assimilam esses ensinos como se fossem doutrinas bíblicas, só que não são. E ao assimilar essas orientações como doutrina bíblica, o verdadeiro ensino bíblico é esquecido e o cristianismo é distorcido. Nós vimos na presente lição que nós acabamos de ler e de ouvir e de aprender como que os ensinos do movimento de batalha espiritual divergem do ensino bíblico sobre a ação do Espírito de conduzir a igreja à verdade, a doutrina da santificação, porque nem tudo é demônio, eu tenho que buscar a santificação pessoal, e a doutrina do reinado de Cristo, quem reina em mim é Cristo, não é o demônio, ou não são demônios. Reinado de Cristo sobre todos, especialmente sobre o seu povo, e as consequências graves que isso pode causar à igreja de Cristo e ao crente individualmente, se nós não nos atentarmos às verdadeiras doutrinas. E eu pergunto para você nessa manhã que me escuta, alguma área na sua vida em que as tentações são mais fortes e os pecados são mais recorrentes? Se porventura você que me escuta nessa manhã, você que é membro da nossa igreja, minha ovelha, você, meu irmão amado, se houver na sua vida área na sua vida que precisam ser tratadas, zele por isso e busque santificação nessa área. Busque santificação nessa área. Você precisa abandonar as obras da carne e se dedicar à santificação. Nós vimos quais são as obras da carne. Então abandone todas elas e viva no Espírito. Ande no Espírito. Amém? Que Deus em Cristo possa te abençoar e que você e eu possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por essa manhã. Pai amado, Pai bondoso, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra. Obrigado pela orientação que o Senhor nos trouxe mais uma vez, nos alertando, Pai, da importância e da necessidade de nos apegarmos à Tua palavra e de estudarmos as doutrinas da Tua palavra, Pai. Deus, que o Senhor nos ajude a viver a Tua palavra, que o Senhor desperte nosso coração, Pai, o desejo de buscá-lo cada vez mais. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, fortalece cada um de nós nesse domingo, Pai. Que saiamos cada vez mais fortalecidos na Tua palavra e que a nossa fé cresça em Ti, no Senhor e para Ti, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, rogando as Tuas bênçãos sobre nós no decorrer desse domingo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe e que você tenha um bom domingo e que logo mais possamos estar juntos. Convide seus amigos, seus irmãos, seus parentes. Esteja presente no culto dessa noite, onde vamos pregar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus. Amém? Deus fique contigo. Leva o abraço do seu pastor. Em nome de Jesus, logo, logo nos encontraremos. Para a glória de Deus.